Boa. Pessoal, bom dia. Bom dia. Essa reunião ela está sendo gravada, começando a ser gravada agora. Temos aqui presente Lucas, Renato, Penha, eu, Bruno e a Jaqueline da empresa Relux. Eu preciso primeiro pedir a permissão para vocês para gravar essa reunião e posteriormente eu vou compartilhar essa reunião, esse link, esse vídeo com os moradores do condomínio. Preciso da autorização de vocês. Autorizado, isso. Autorizado. Ok, de acordo. Vai, bacana. Obrigado, pessoal. Jaqueline, a gente fez assim algumas perguntas que eu acho que serão importantes e até mesmo para minimizar as dúvidas dos moradores, né? A gente está querendo Ô, fazer Bruno, só um instante, porque tá falhando muito. Deixa eu só trocar aqui a rede do Wi-Fi para ver se vai melhorar. Ok, perfeito. Troquei. Pode repetir, por favor? Posso repetir sim. Na verdade, a gente pediu essa reunião, a gente vai fazer algumas perguntas, tá, para você. E isso é para minimizar, inclusive, dúvidas dos moradores. E caso tenha alguma outra dúvida, algum outro morador tenha alguma dúvida, a gente vai ceder um tempo para você aí da empresa, no dia da nossa assembleia, que vai ser no próximo dia 14 de abril. Se eu não me engano, é uma quinta-feira. Não, desculpa. Se eu não me engano, é uma quarta-feira. Terça. Terça? Ótimo. Meu aniversário. Ah, então ótimo. Aí, ó. Quem sabe você ganha de presente essa obra, né? Eu já falei, já acho que é um Boa. sinal, hein? Legal, legal. E aí, nesse dia, a gente vai ceder para você aí um tempo aí de uns 20, 25 minutos, para você falar um pouco da empresa, apresentar a empresa, o tempo que ela está no mercado, tudo, e tirar as dúvidas dos moradores. Então, a gente vai dar um tempo para você se apresentar e um tempo para as pessoas fazerem as perguntas. A gente vai limitar nesses 25 minutos para não se estender muito essa assembleia. E essa reunião é justamente assim, para compartilhar com os moradores, porque talvez a dúvida que eles têm já está respondida aqui nessa reunião. Tá? Tá bom. No dia da assembleia, como vai ser meu aniversário, eu tirei a semana de férias, mas quem vai estar vai ser o gerente da empresa, tá bom? Ótimo. O Edgar. Perfeito, Edgar, ótimo. Primeira pergunta, qual é a marca da tinta que vocês vão utilizar? Nós trabalhamos com tintas de primeira linha, né? Então fica a escolha do condomínio, Souvenir, Sherwin Williams, Coral, e agora também estamos trabalhando com a Decor Colors. Ok, então fica a escolha do condomínio. Porém, a Souvenir e a Coral, ela tem uma limitação de cores, né? Então, a Souvenir, se eu não me engano, são 6 cores, a Coral são 4 cores de catálogo. Então, se vocês escolherem alguma cor que não esteja no catálogo, tem um acréscimo, que chama Soft Color, né? Agora, a Sherwin Williams, ela já disponibiliza um catálogo de 2.000 cores, então qualquer cor que vocês escolherem já vai estar incluso no valor do contrato. Ok, perfeito. Então, a gente acaba fazendo com Sherwin Williams, a maioria. Existe uma diferença de preço grande entre a Coral, que é limitada, e a Sherwin Williams, que tem um catálogo? Existe. Inclusive, eu estava fazendo uma cotação para um condomínio, né, que fechou com Sherwin Williams, e aí eles pediram para ver quanto que ficaria se fosse com Souvenir, na cor deles lá, que é uma cor crômio, um cinza um pouco mais escuro também, dava uma diferença de R$200 na lata. Então, é bastante. Pensando que no prédio de vocês não vai usar umas 150 latas, mais ou menos, então, se você for colocar na balança, é um pouco mais caro, sim. Tá, bacana. Quantas demãos serão executadas no prédio? Depende do opcional de tinta que vocês vão escolher, né? Nós trabalhamos com a tinta acrílica, que é a que tem no prédio de vocês, e a tinta emborrachada, que ela é chamada de elastomérica flexível. A tinta uma mão de impermeabilizante. Jaqueline, cortou sua fala. Cortou? Na tinta bastante. acrílica, deixa eu ver como é que tá aqui no Wi-Fi. Eu tenho que rotar, agora tá. A tinta acrílica aplica uma demão de impermeabilizante. Não dá para te ouvir, tá muito ruim. Mas só um minuto. Tá muito ruim. Só um minuto. Oi? Conectou? Fala mais um pouquinho? Estava falando da tinta acrílica. Melhorou? Aí parece que a internet não tá muito boa, porque não tá sincronizando o teu áudio com a tua... Só um minuto, deixa eu só pegar aqui a senha do outro Wi-Fi que tem aqui na empresa, só um minuto. Ótimo, perfeito. Amiga, qual é a senha do Wi-Fi da Tati?
Deve estar com alguma estabilidade. Aqui tem 5 redes e todas estão qualquer. 2601. Oi? Oi, melhorou Tá muito. me ouvindo? Muito Melhorou? melhor. Muito melhor. Ó, eu vou repetir a Obrigada. pergunta, tá? Eu não sei como que ficou essa gravação, mas eu perguntei agora quantas demãos serão executadas no nosso prédio da pintura. Isso, né? Como eu estava falando, nós trabalhamos com 2 tipos de tinta, que é a tinta acrílica e a tinta emborrachada. A tinta acrílica é a que tem no prédio de vocês, e aí, se for optar por essa tinta, nós aplicamos uma demão de impermeabilizante e 2 de tinta acrílica. Também, quando é feita a restauração, passa o impermeabilizante aonde foi feita a restauração pontual, depois vem com uma demão de impermeabilizante e depois 2 de tinta. Na tinta emborrachada, são uma demão de impermeabilizante e 3 de tinta. E aí, qual que é a diferença, né, de uma tinta para outra? A tinta acrílica, ela absorve a água quando bate na superfície, né? A tinta emborrachada, quando a água bate, ela já escorre. Então, ela é uma tinta, digamos que autolimpante, autolavante, né? Então, acaba não impregnando tanta sujidade. Fora que ela acompanha a movimentação do prédio, então aquelas microfissuras, que é tipo um riscozinho bem fininho, ela já evita de abrir, por conta da elasticidade dela. Em termos de durabilidade também, em relação à da acrílica com a emborrachada, por exemplo, tem uma diferença? Por exemplo, uma em 5 anos eu preciso pintar, a outra em um pouco mais, como é que funciona? Sim, aquilo, praticamente 100% das nossas obras nós fazemos na tinta emborrachada, tá? No momento eu não posso te dizer que uma esteja sendo feita na tinta acrílica, mas vamos colocar uma diferença de 2 a 3 anos de durabilidade de uma tinta para outra. Ok. Uma outra pergunta em relação a essa tinta emborrachada. Não vai ficar como se fosse como se fosse passar um silicone num cimento, que a gente consegue puxar com a mão, né? Como se fosse uma casquinha. Ela impregna como se fosse a tinta acrílica mesmo, ela fica fixada. Sim, isso? é a mesma coisa que a acrílica, só que a composição dela, ela é elástica, então ela estica mesmo, é mais para acompanhar a movimentação do prédio. Acho que você quis dizer em termos de textura, né? Se tem diferença na textura. Não tem. Para vocês terem uma noção, quando chover, vocês observam, eu sempre falo isso, né? Assim, quando chover, vocês vão observar que o prédio de vocês vai ficar com aquela marca de prédio molhado no topo dele. Quando está com a tinta emborrachada, na hora que chove, não parece que o prédio está molhado. Então, vocês podem andar na rua e observar o dia que estiver chovendo, e aí para de chover, você pode ver aqueles prédios que está todo molhado em cima, e vai ter alguns que não estão, é na tinta emborrachada. Bacana. Aquelas marcas, geralmente quando chove, né, o prédio ele vai sujando com o tempo. Quando chove ficam aquelas marcas corridas de sujeira. A tinta emborrachada, ela ajuda a minimizar esse efeito? Não, essa marca de escorrido de sujeira é o rufo. Então, se o rufo ele não tiver fixado, se tiver com uma aberturazinha, vai acumulando sujeira no rufo e automaticamente, quando chove, ela escorre na fachada. Ou, às vezes, a pingadeira está sem rejunte, e aí fica uma frestinha. Então, nessa frestinha que entra a água, escorre na fachada. Não tem nada a ver com a tinta. Tanto uma ou outra, a chance de ficar, se não fizer a manutenção nos rufos e nas pingadeiras, vai ficar normal. Perfeito. Tá. Aproveitando, inclusive, o que você falou do rufo, contempla nessa proposta a manutenção desses rufos ou só pintura? A gente faz a manutenção, passa um zarcão, que é um produto para tirar o ferrugem, lá que tinha bastante parte enferrujada, e pinta, e aonde tiver com essas frestas, passa o PU. Agora troca, acho que tinha uma parte lá que precisava trocar, não tinha? Que estava meio amassado? Não me recordo, mas assim, troca não. Troca não. É manutenção. Não. Se tiver solto, manutenção periódica. Se tiver enferrujado ali, se passa. Mas pelo que eu lembro, tá tudo em bom estado. Assim, é questão de, sei lá, parafusar um pouquinho mais, que tá um pouco solto, mas tá bem enferrujado, mas é por conta de falta de manutenção mesmo, mas tirando isso. É isso. O que eu queria saber é que o que a gente viu na vistoria é que, por exemplo, os parafusos que parafusam os rufos, eles estão todos enferrujados ali naquela. Então, quando a gente passa algo para tirar essa ferrugem, talvez ainda fique com vazão, né, de água ali. Vocês fazem impermeabilização também desses rufos para que a gente não tenha vazamento interno? Quando você passa o zarcão, né, que já a proteção contra o ferrugem, passa a tinta e fixa ela novamente, né, se
os parafusos estiverem soltos, já não tem mais esse risco. E aí, se precisar, passa o PU onde tiver algum tipo de fresta. Ótimo. Bacana. Quanto tempo a gente vai ter de garantia nessa obra, nesse serviço? São 5 anos. 5 anos, perfeito. Esse contrato de vocês, eles contemplam seguro, né? Seguro tanto de produtos, seguro do prédio, seguro de funcionário, contempla esses seguros? Sim, eu vou falar um pouco da Relux, né, caso vocês não conheçam, só para vocês entenderem a forma que a gente trabalha. É uma empresa que já está há 25 anos no mercado com um único CNPJ, então isso já mostra que é uma empresa que não fica quebrando e vai montando outro CNPJ em cima do outro, né? Nossos funcionários são todos registrados, CLT, todos têm curso de NR5, NR18, NR9, todos os cursos que precisam para estar apto para descer em altura, eles têm. A diferença também da Relux, né, fora o engenheiro que acompanha a obra, fiscal, tem o técnico de segurança que toda vez que vai fazer a troca de descida, né, para trocar as cordas, ele está presente para verificar. Tem o controlador de qualidade. O que seria o controlador de qualidade? Nós efetuamos a lavagem, a restauração, a impermeabilização para a obra. O controlador de qualidade desce todas as fachadas verificando se o serviço está de acordo com a exigência da empresa. E aí, se não tiver, ele vai sinalizar, como se fosse um teste de percussão. Então, pode fazer bolinhas, um X, e aí vai pedir para o pintor voltar para refazer o serviço. Após isso, que fizer a correção, que é feito a pintura. Ok. Então, isso já minimiza bastante situações de vocês chamarem para fazer a garantia, né? Porque o serviço já foi verificado antes e viu que realmente ficou bom. Tá, perfeito. E aí, o seguro de responsabilidade civil é de 10 milhões, e o seguro dos funcionários é de 12 milhões. Eu estava até explicando para o Lucas, né, que esse seguro, ele varia com a quantidade de funcionários que você tem. Tá. Perfeito. Quanto tempo vai durar essa obra, aproximadamente? Deixa eu abrir aqui o contrato, mas acredito que estava 8 meses. 8 meses. Deixa eu só verificar aqui só um minuto. Ok. No caso, seria para fazer todos os serviços? Todos os serviços. Pintura do prédio, manutenção de rufo, junta de dilatação, pintura das escadas, pintura dos halls, pintura das garagens, demarcação das vagas, ou seja, 100% do prédio. 160 dias trabalhados dá uns 8 meses, né, mais ou menos. 8 meses? Não, perfeito, ótimo. Então, aproximadamente 8 meses. Em média, quantos funcionários vão estar dentro do prédio? Normalmente, a gente trabalha com uma equipe de 2 funcionários, né? Mas, como ele é muito largo, pode ser que vá 3. E aí, o funcionário que começa é o que termina a obra. Ah, tá bom. Quem começou, termina a obra. Perfeito. Uhum. Já aproveitando, a gente vai ter como se fosse um gerente predial, alguma coisa. Então, por exemplo, não tá legal, o cara não chegou, tá acontecendo alguma coisa, a gente vai descer por esse prédio, por outro. Tem algum contato, um gerente, um supervisor, que é o nosso canal de comunicação com a empresa? Tem o fiscal, o engenheiro, né? Porque aqui na empresa nós temos 5 engenheiros e 3 fiscais. E aí a gente divide por região, cada um atende uma região, né? Tá bom. Então, ele passa diariamente na obra, mas sempre tem um pintor encarregado, que se vocês precisarem falar com ele, pode falar, mas também tem contato direto com o engenheiro ou comigo também. Tá, perfeito. Existe também algum memorial descritivo, exatamente o que vai ser utilizado, a tinta, o código da tinta, porque o que acontece? A gente tem uma tinta que foi mandada fazer, né, uma tinta específica para a gente. Se a gente for fazer exatamente essa tinta, vai mudar o nosso orçamento. Eu vi que existe, por exemplo, no catálogo, tem tintas que são muito parecidas com a nossa. Mas você tem um código? A gente pode buscar, sim. Porque se você tem um código, a gente manda para a Sherwin Williams, eles fazem. Ah, tá. Mas isso não vai aumentar o custo? Pela Sherwin Williams, não. Ah, perfeito. Então, se a gente for... A gente fica amarrado na Sherwin Williams por conta disso. Tá, ok. Eles não Mas cobram, como ela né? falou, o custo da Sherwin Williams já é naturalmente maior do que o da Coral ou Souvenir, que tem uma paleta menor de cores, certo? Não. Não. Como a gente compra, né, acaba usando praticamente Sherwin Williams, então a gente compra uma grande quantidade e acaba tendo um custo bem mais baixo. Ah, tá, perfeito. Sim, perfeito. Então tá, então a Sherwin Williams, a gente passa exatamente o código para vocês das nossas tintas, vocês vão mandar fazer as nossas tintas e não muda nada do nosso prédio, fica exatamente igual.
A gente sempre faz uma amostra, né, antes para o ok do condomínio. Às vezes não bate uma diferença ou outra, e aí a gente tenta chegar o mais próximo, pega um pedaço do revestimento que é onde não esteja tão desgastado, para também mandar para a fábrica para eles tentarem fazer. Também Ok, nossos materiais, eles são comprados diretamente da fábrica. Então, ok. quando o pedido é feito, a Sherry Williams, o Souvenir Coral, que vai entregar no condomínio de vocês. Não passa pela gente, então não tem risco de ter algum tipo de alteração na composição nem nada, né? Porque algumas empresas compram na tinta branca e faz a cor no escritório deles. Ok, perfeito. Outra pergunta: como vai funcionar a questão das redes de proteção? Quem tira e quem coloca? De quem que é a responsabilidade? Como será feito isso? Nós fazemos a remoção. O que é remoção? Cortar e jogar fora. Tá bom, cortar e jogar fora, ou corta, tira aquele laço da lateral, pega a rede da pessoa e, sei lá, joga dentro do apartamento dela, e Isso, a exatamente. responsabilidade de reinstalar essa rede de proteção é do morador. Exatamente. Ok, perfeito. As redes E se que o morador também quiser reaproveitar, ele que tem que tirar. Então, se a rede ela tiver menos de um ano, porque assim depende da empresa que você colocou, mas normalmente a garantia dela é de um ano. Então, se você tira, você não vai conseguir fixar ela da mesma forma que estava. Se Tá, tiver mais de No um ano. sentido de que, se for vocês que forem tirar, vocês não garantem a integridade da rede. Vocês vão cortar mesmo e inutilizar ela, certo? Não, mas se você falar assim, olha, eu acabei de trocar já que a minha rede, você sinaliza, né? Não, a gente pede para colocar uma fitinha lá e eles é. fazem, corta lá e te devolvem. Isso. A minha sugestão, Jaqueline, é que fique como padrão para 100% dos apartamentos que você não estrague nenhuma rede de proteção, independente do tempo de uso. Existe a rede e existe aquele laço que tem em volta, né, que é um nylon bem forte. Corta aquilo, a rede fica frouxa. Tira todas as redes e joga dentro do apartamento do morador. Se o morador depois ele vai querer reinstalar essa rede de proteção, a responsabilidade sobre a unidade dele é dele, não é do condomínio. Tá? Uhum. Já tem 8 anos que ele tem essa rede. Se ele acha que essa rede ainda tá apta para uso, responsabilidade é dele. Tá? Porque se a gente corta, depois eu posso ter algum tipo de problema de, mas cortaram sem a minha autorização, então vocês vão ter que pagar outra. Então a gente vai lançar um comunicado que só vai cortar o laço externo e a pessoa vai ter que reinstalar isso. Ou trocar para uma rede nova. Tem algumas redes que, porque assim, quando o pintor está descendo, ele acaba apoiando o pé, né? E às vezes já está tão deteriorada que você encosta o pé e ela já estoura. Tá, ok. Então, quando vê que está bem assim, não tem muito o que fazer. Às Tá vezes a bom, pessoa reclama, o pintor estragou a minha rede, nunca trocou, 10 anos. tá bom, Já tá está bom. se desfazendo inteira. Então, é válido também falar isso, porque assim, acontece da gente poder estragar, pode acontecer, mas, tá na garantia, a gente dá outra, não tem problema. Agora, Tá. se não está mais na garantia, a gente não Ah, não, ressarce. perfeito, Mas, perfeito. Ótimo. Então Jaque, tá. mas pelo que eu entendi, assim, esses casos onde o pintor ele coloca o pé é quando o condomínio não autoriza a retirada da rede, certo? Que aí está em tempo de pintura e vai lá É porque a rede a gente tira por último, né? Como é um serviço bem complicado falar para o morador tirar a rede de proteção, que isso é polêmico. Na hora que chega a parte de rede, já é a briga na Assembleia, né? Então Sim, a sim. gente deixa para fazer por último. Então, manda um comunicado falando: no dia 24 até o dia 27 estarão removendo as redes do final 1. Isso, é isso aí. E aí, depois, terminou, já pode colocar as redes. Aí vai e passa para o final 2. Então, é assim que a gente trabalha. Então, só Legal. fica assim a rede no final da obra mesmo, poucos dias. Tá, bacana. Até porque tem gente que não tem, por exemplo, o meu tem vidraçamento de sacada. Eu tenho duas cachorrinhas pequenas. É muito Exato. pequenininho. Tem gato. Então, tem gato. Então, por exemplo, eu não tenho rede, mas a vidraça fica sempre fechada. Então, Uhum. tem que ter esse cuidado, porque tem gente que não tem o vidro, mas tem a rede, tem criança pequena e tem cachorro. Então, por isso tem que Exato. ser muito bem, muito bem. Uhum. O prazo tem que ser cumprido mesmo. Sim. Tá? Então, quando a gente vê que, por exemplo, vai ter uma semana de chuva, a gente nem programa isso porque acaba atrapalhando, né? Porque é Ok. quando você tira a rede de proteção que você faz a pintura, né, o requadro da janela, você faz a vedação. Isso. Então, se estiver chovendo, não tem como cumprir o cronograma. Ótimo, ótimo. Perfeito. Pessoal, contigo aí. Agora, vocês têm mais perguntas? Já que queria tirar uma dúvida. A gente tem alguns apartamentos aqui que nunca ninguém morou. Eles estão cru, né? Vocês pintam, por exemplo,
área da sacada que faz parte da fachada, certo? Uhum. Tá, se alguma área da sacada tiver aparente, vocês também pintam? De um Olha, apartamento que tem morador? as sacadas abertas, que é sem envidraçamento, a gente pinta todas. As sacadas que estão envidraçadas e ela não fez extensão da sala para a sacada e não tiver desconfigurada a fachada, né, a gente também pinta. Aí, então, faz um cronograma das sacadas que está como se fosse da construtora, mas só está envidraçada, né? Então, a gente faz um cronograma falando que vai pintar dentro também. Tá vendo na câmera do Renato, ó? Da gente tem um exemplo claro ali, ó, onde tá a planta pendurada, ó. Não, pra lá, Rê, pro outro lado. Ali, ó. E nesse caso aí, você faz a pintura desse quadro, é isso? Então, na verdade, esse marrom ali onde está a Não, ali é TV madeira. é madeira, Ali é né? madeira, é. E ali é a fachada. É, a fachada onde tá a planta, é isso, onde tá com a E a, mão. e a porta continua aí. Ela não foi Continua. removida. Tá, então a gente só pede para retirar todos os móveis, né, eletrodomésticos, deixar livre e faz a pintura. Mas as pessoas não tiram, então não tem como pintar. Entendi, Posso falar? entendi. Ó, que eu me recorde o que... Eu vou até tentar virar a câmera aqui. Não, vou mostrar para vocês. No que eu me recorde, essa parte aqui, ó, que a gente não pode alterar a cor, tá? Aqui, né? Que é a extensão de lá da parede que vem a janela do quarto. Uhum. Agora, essa aqui, essa parede aqui, que é da lateral, e essa daqui, ó, essa aqui, essa coluna, não tem necessidade de ser da mesma cor da fachada. O que nós fazemos é isso. Se não tirou a porta, então a gente entende que ainda é sacada. Quando tira a porta, fez uma extensão da sua sala para a sacada, então virou a sua casa, né? Então a gente não vai entrar dentro da sua casa para pintar. Então, se tiver a porta e a pessoa se dispor a tirar todos os móveis, a gente pinta. Ótimo. Caso ela não tire esses móveis, a obrigação, a responsabilidade é dela, de seguir o Isso. cronograma, código de tinta, tudo e pintar igual, contratar o pintor dela quando for pintar o apartamento dela. Exatamente. Ótimo, ótimo. No meu caso, por exemplo, eu teria que tirar todas essas plantas que tem na minha Isso. sacada, teria que tirar, sei lá, a mesa, enfim, e essa parte do painel não pintaria. Mas é bom também tirar a TV para não ter nenhum risco. Aí a gente pede o ambiente realmente sem nada, porque, bateu com cabo de rolo na TV e quebrou. Então, é melhor tirar tudo. Entendi, perfeito. Segurança da empresa até. Perfeito, de acordo. O que mais, gente? Deixa eu ver se alguém tinha colocado mais algumas perguntas aqui no grupo. A questão das portas vai ter que ser falado? As portas dos apartamentos, do hall de entrada aqui? Pode perguntar, Penha. Face externa? Não, o Lucas até tinha falado da questão de pintar, né, externamente. Essas portas estão inclusas também? Estão. Deixa eu ver. Porta dos andares térreo, portas e batentes dos apartamentos. Portas e batentes, tá. Tá no orçamento. Tá. Isso também é outra polêmica, tá? Porque a porta tem que estar aberta, né? E eles não querem abrir. Mas quer que pinte. É legal, né? Faz mágica. Não tem mágica. Mas para pintar a face externa, precisa abrir a porta? Precisa e precisa deixá-la aberta mais ou menos 1 hora para esperar secar. Então, é todo feito um cronograma, né? Então, do dia 24, vamos pintar 24, 25, vamos pintar as portas do 10º e do 11º. E aí vai lá, pinta, porque assim, ó, primeiro, se tiver muita restauração nas portas, né, que eu acho que não é o caso, daí as portas são novas, é só chegar e pintar. Quando tem restauração, tem que passar massa, tem que lixar, às vezes tem que pedir para abrir, para ver se está com o recorte certinho. E aí faz o cronograma. Vamos pintar as portas do 10º andar. Então, dá a primeira demão, tem que deixar aberta. Nesse tempo, né, a gente vai ficar esperando secar, já faz um cronograma para fazer 2 ou 3 andares, desce o outro andar, passa a demão. Terminou, vai, volta lá de novo, passa a segunda demão e tem que deixar a porta aberta. Aí, o que acontece, né, o problema? A gente pede para deixar a porta aberta de 30 a 1 hora.
E aí já teve situações que terminou de pintar a porta e o morador fechou. E aí na hora que abre, já vem a cola, a tinta colada, então arranca o pedaço inteiro. Aí vai lá e arruma de novo. Ele fala, você vai pintar, eu quero pintar, mas eu não quero deixar a porta aberta. Então, é uma coisa que, assim, parece uma coisa óbvia, né? Mas os moradores, alguns se recusam a deixar a porta aberta. Então, Perfeito. Bom, responsabilidade do morador, que a gente vai fazer deixar tudo isso constado em ata, e que a responsabilidade é da empresa de pintar essa porta. Caso o morador se recuse a abrir a porta para pintar a porta, a responsabilidade passa a ser dele, e ele tem que seguir exatamente assim. Quando a empresa entregar o prédio pintado, a porta dele vai ter que estar pintada. Abrir a porta e deixar ela aberta até secar. Isso, então a gente vai precisar colocar essas regras, entendeu? Por exemplo, quando a gente assinar o contrato, né, elegendo a tua empresa, por exemplo, vai estar eu quero que conste tudo isso em contrato, e a gente vai colocar este contrato, porque vai ter algumas obrigações dos moradores, ou seja, a gente vai constar isso em ata nessa assembleia, que o contrato da empresa é parte integrante desta assembleia, e todos os moradores precisarão seguir esse cronograma, tá? Porque senão, assim, mas eu não concordo. Amigo, você não concorda, mas a grande maioria votou, a Assembleia é soberana e você vai ter que seguir, tá? Nós estamos contratando uma empresa, só que a empresa não pode parar para cuidar da vida do alecrim dourado. Ela tem um cronograma, ela tá cuidando do prédio, não do apartamento. Tá? Bruno, Então, já teve situações que ligou morador aqui na empresa falando assim, olha, eu percebi que o meu prédio está sendo pintado, mas eu não escolhi essa cor, eu não estava nem sabendo, e eu não gostei dessa cor, como que a gente faz? Já estava pintando já o prédio. É padrão, né? A gente, para alterar a cor do prédio, sim, que a gente precisa de alguma coisa. Agora, a cor é a cor que é a cor é a cor padrão, é isso aí. Ô, Jaca, a gente tem algumas portas, desculpa, Bruno, te cortar, a gente tem Não, algumas por favor. portas no térreo, que é de área comum, que os batentes já estão todos estufados, a gente vai fazer a troca delas, né? Aí a gente, é tranquilo para vocês a gente realizar a troca, seguindo um cronograma para logo em seguida vocês pintarem essas portas? Caso em madeira crua e tal, né? Sim. Sossegado? Beleza, então. Tá. Bom, acho que eu não sei se eu fiz essa pergunta, mas eu vou refazer. Se existe um memorial descritivo. Então, por exemplo, colocando depois, ou dentro do contrato do que vai ser feito, ou no memorial descritivo, que vai ser um anexo ao contrato, que até foi pergunta da Penha aqui no grupo. Massa corrida, rejuntes, as impermeabilizações, as marcas, tudo direitinho, para constar. Isso é feito? Tem. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Renato, faz a sua aí. Faz a sua. Uma pergunta. Eu gostaria de saber quais são os materiais que você usaria para... Porque a gente tem... Na pintura do prédio, ela envolve primeiro lavagem, e aí a gente tem parede de alvenaria, a gente tem litocerâmica e a gente tem as varandas que são de vidro. O que você usa para cada tipo de acabamento desse? E tem também vidros da fachada, né? Isso, perfeito. Para fazer a lavagem da parte de alvenaria, nós lavamos com água clorada, né? Que é para tirar todo o fungo, toda a sujidade. E aí, a parte da litocerâmica tem um produto já específico que tira também a sujeira que está impregnada, dá tipo assim, uma vida nova para eles, né? Se já estiver em bom estado. E os vidros é lavado com água e sabão, por último, tá? Então, não, a lavagem do vidro é feita junto com o prédio inteiro, só que a limpeza dos vidros é feita por último. Então, vocês vão receber mensagem, olha, eles estão pintando aqui o prédio, sujou tudo meu vidro. A gente vai limpar, mas no final, porque não tem como você todo dia, acaba acontecendo de respingar, a mesma coisa, a gente pede para deixar a janela do banheiro fechada, porque a gente vai descer nessa aprumada. O pessoal deixa aberto, então respinga tinta, não tem como. E aí eles falam, sujou meu vidro inteiro, quero que limpe no final da obra. É isso aí, perfeito. Então, a ordem seria assim, primeiro lava o prédio, na parte de alvenaria é com água e cloro, isso. A parte da cerâmica é com produto específico, e os vidros é com sabão. Lavou tudo, deixou tudo bonitinho, sem sujeira, sem poeira, passa a tinta. Não. E depois, não. Lava tudo, aí a gente vem restaurando, vem fazendo teste de percussão, vem com o martelinho de borracha, batendo em toda a superfície e vê aonde está oco e sem aderência.
E aí, quando a gente detecta isso, vai raspando, né, para tirar esse revestimento que não está aderido na fachada. E quando é litrocerâmica, se tiver oco, também a gente faz a remoção dela para tratar e fazer a reposição dela. Após fazer toda a verificação, descascar toda a superfície, e aí trata as trincas, né? Então a gente abre a trinca com abre-trinca, passa um produto flexível, que é o mastique dentro, para ela ter a movimentação ainda do prédio, ela não vir abrir de novo, fecha com argamassa AC2, passa o impermeabilizante, faz a textura, que é a que está no prédio de vocês, passa o impermeabilizante de novo e depois pinta. Perfeito. E aí, Aí, na parte da qual momento, litrocerâmica, porque a gente também, no contrato está a troca, né, e o reparo de todas as juntas de dilatação, que é a junta que permite ao prédio se mover, né? Em que momento que vocês fazem essa troca, esses reparos das juntas de dilatação do prédio? no final, junto com a parte dos requadros. Então, terminou de fazer toda a pintura do prédio, que aí iria para as janelas, né, fazer os requadros, e também nesse momento que faz as juntas. Perfeito. Perfeito. Não sei nem se é pertinente ou não, mas o que acontece é que nas janelas dos quartos de alguns apartamentos, eu acho que está faltando assim uma vedação realmente, sabe? Isso também é verificado ou não, Jaqueline? Sim, Porque Uhum. tem alguns apartamentos que entra muita água em épocas de chuva de vento, sabe? Não, e é muito normal, assim, ter esse problema de infiltração na fachada pela janela. Pelas esquadrias, né? E aí o que acontece? Às vezes o condomínio fala assim, não, a gente vai pintar a fachada, né, mas não vai mexer nas janelas. Tá. E aí passa 6 meses, você já, que eu tô com um probleminha aqui, você consegue verificar? Aí a gente vê que o problema é na esquadria, e aí vocês optaram por não fazer e aí não tem garantia. Eu não sei se está constando isso, eu acho que seria um item importante da gente colocar assim, porque são uma quantidade significativa de apartamentos que entra água, sabe? Ó, tá na página 7 do orçamento, locais a serem calafetados, né? A junta de dilatação, calafetada é quando a gente usa PU. Ok. Então, é a junta de dilatação, janelas e vitrô, as coifas e respiro do gás também é um local que entra água, assim, muito fácil. Então, Ok. todos esses locais vão ser calafetados, né? Feito a vedação. Ótimo. Perfeito. Uma outra pergunta, só para encerrar aqui as minhas. Nós falando em junta de dilatação, nós temos 2 prédios distintos, tá? Então, tem o prédio com os apartamentos e temos um outro Torre, prédio. né? É a torre. É a torre e um outro prédio que, no caso aqui para nós temos um lado que é a piscina aquecida e o outro lado que é o salão de festa. Essas 2 junções, né? Elas têm aqui, entre elas, a junta de dilatação. Eles me mostraram no dia, vai ser feito. Vai, né? Então, beleza. Uhum. Perfeito. Jaque, vai ter cronograma por etapas? Fachada, área interna, área externa, a gente vai saber isso com antecedência. Então, como vai ser, por exemplo, se fechar todos os serviços, né? Normalmente vão ser 3 equipes. Tá A gente bom. deixa um na externa, um na interna e um na garagem para terminar tudo junto. Perfeito. A garantia cobre descascamento, bolhas, desbotamento, infiltração ou só apenas a pintura? Então, na tinta emborrachada, né? Quando tem, por exemplo, uma infiltração no banheiro, né? Ela vai dar uma bolha para o lado de fora. Porque como ela é uma tinta emborrachada, então ela vai segurando, vai fazer uma bolha e vai estourar. A gente não dá garantia, porque a infiltração no banheiro, da cozinha, dentro do apartamento, que acabou ocasionando o tipo de avaria do lado de fora. Tá, ok. Essa emborrachada, ela não tem respiração, né? Teoricamente, assim. E as outras, até a acrílica, semiacrílica, elas têm uma porosidade. Pode-se dizer que a tinta acrílica ela respira. Então, se tiver alguma infiltração do lado, por exemplo, do banheiro, né? Ela já vai abrir a trinca na hora. E na Perfeito. emborrachada, não, ela fica segurando, aí quando você vê, estoura uma bolha. Tá. Você falou que tem uma diferença de preço, né? Da acrílica para emborrachada, né? Uhum. Tá, não, perfeito. Não precisa do preço, não, só para saber se tem realmente essa diferença. 2,5%. 2.000%. Porque talvez seja interessante a gente fechar com a acrílica mesmo, né? A gente leva para a escolha lá no dia da assembleia, já faz as planilhas tudo direitinho, deixa a assembleia escolher, mas talvez seja interessante
A nossa aqui, ela é acrílica, fosca, é isso? Sim. Uhum. Eu acho que deveríamos manter o mesmo padrão. A gente mantém o mesmo Ela padrão. foi bem resistente aqui, né? É isso, é isso. Fica o prédio novinho, o mesmo padrão. Sim. Tem mais? Qual o projeto de atendimento? Qual o prazo Tem de mais atendimento? uma aqui. Só finalizar umas da Andrea, tá? Que ela tinha colocado. A Andrea colocou no grupo. Bolhas de filtração. E qual o prazo de atendimento em caso de problema? Tipo um SLA. A gente tá com problema, notificou vocês. Qual o prazo para averiguar, para olhar? Depois que a obra ficou pronta, já entregue? Isso. Como eu que fechei a obra, né? Então vocês vão ter contato direto comigo, já que tá tendo uma reclamação no apartamento 120. Tá bom, vou pedir pro responsável da obra, né, que tomou conta, entrar em contato com você e agendar aí. Então, assim, é para ser uma semana. Ok. Só se estiver chovendo nessa semana, e não conseguir, então ele vai lá, viu que tá o problema, o que é, os materiais que vai precisar e já agenda para fazer o reparo. Ótimo. E aí, continuação dessa pergunta, foi constatado um problema. Nessa correção desse problema, já está incluso mão de obra e material? Nós somos responsáveis pela obra durante 5 anos, então vocês não têm responsabilidade nenhuma. Perfeito. Então é isso. Aí fechou. É a do Renato e a gente já encerra, que eu tenho uma outra reunião agora. Vai lá, Renato. Para fechar aqui, vocês, quando vocês vão começarem a pintar, tem algum tipo de proteção que vocês colocam quanto aos carros estacionados na rua, pessoal, pedestres passando pela calçada? Como é que fica essa questão? Ou não vai mais poder estacionar nesse período aqui na rua? Como é que fica isso? Quando a gente está, por exemplo, fazendo determinado lado, né, eu falo promada, a gente deixa placas pedindo para não estacionar, e aí eu me recordo que tinha aquele estacionamento do lado, era um mercado ali? Não, é um estacionamento de um complexo de negócios que tem aqui. Então, aí provavelmente a gente vai ter que entrar em contato com eles, pedindo para deixar capas, né, no carro lá, e dependendo, tem que deixar um funcionário lá cobrindo e descobrindo o carro o dia inteiro para eles. Na verdade, esse espaço é utilizado pelos valets dos bares. Então, normalmente, é só estacionar carro ali à noite mesmo. Mas aí, quando tem grande demanda de carros, quando é na rua, né, a gente pede para não estacionar. Agora, por exemplo, se tem um condomínio do lado com estacionamento lá aberto, a gente deixa um funcionário lá para ficar cobrindo e descobrindo o carro para eles. Ótimo. Perfeito. E, bom, para a gente finalizar falando de vaga de garagem, vai ser pintado as nossas vagas de garagem. A gente tem 3 pavimentos de vagas de garagem, S1, 2 e 3. Se eu estou pintando um S1, não pode ter carro naquela região do S1. Se eu estou pintando um S2, não pode ter carro. Como que vai ser feito isso? É tudo por cronograma, né? Então, hoje nós vamos pintar... Primeiro que as paredes dá para fazer, né? Às vezes só... É vaga presa lá ou não? Tem vaga presa e tem vaga solta. Então, às vezes a gente pede só para colocar o carro um pouco para frente, né, para dar para pintar, mas se não, a gente tenta fazer cronogramas, por exemplo, de 10, 20 vagas, né? Então, dia 24 da vaga 1 à vaga 20, a gente pede para tirar, para fazer a pintura, e vai remanejando dessa forma. Tá bom. Para não interditar tudo também, né? Então, tá remanejando. Tá bom. Perfeito. Gente, é isso. Da minha parte aqui tá perfeito. Jaqueline, depois eu vou finalizar esse vídeo, vai subir, eu gero o link lá no YouTube, passo pro Lucas, o Lucas compartilha com você. Tá? Para você também fazer essa gravação aí, caso você tenha necessidade de verificar alguma coisa que foi combinada aqui. Tá bom. Certo? Pessoal, mais alguma coisa? Muito obrigada, Jaque. Não? Encerrando aqui, então. Aí conosco, né? Obrigado, Jaque. Então, pessoal, bom dia, viu? Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.